Obrigado, Guto. Eu passo a palavra, então, ao Bruno César Araújo, que ele foi um dos autores do estudo Determinantes da Acumulação de Conhecimento para a Inovação Tecnológica nos Setores Industriais do País. A grande vantagem de falar por último, né, que dá para queimar muitos slides, muitas etapas, enfim, foram contribuições maravilhosas. Deixa eu apresentar um pouco desse estudo, né, e contar um pouquinho a história minha e de como nasceu esse interesse por estudar a base industrial de defesa. Tá? Eu sou pesquisador de IPEA e faço parte de uma diretoria que estuda assuntos ligados à produção. E em 2007, 2008, estava sendo gestada a Política de Desenvolvimento Produtivo, né, a PDP, e houve a definição de alguns setores, não setores, mas complexos prioritários para apoio e política, e por diversas razões, enfim. E o IPEA ficou encarregado de fazer estudos de como andavam esses complexos industriais, principalmente no que tange a questão da inovação. Obrigado. Então, esses estudos foram compilados nesse livro, que tem, na verdade, esse projeto de pesquisa tem 2 volumes, tá? Chamado Núcleo Tecnológico da Indústria Brasileira. Foram 14 complexos industriais analisados, um conjunto de dados incrível, quer dizer, que é formado por diversos órgãos, IBGE, Ministério do Trabalho, SESEX e tudo mais, em que a gente pôde cobrir mais de 30 mil empresas industriais que respondem por 90% do faturamento da indústria brasileira. E dentre esses complexos industriais estava o complexo de defesa e coube a mim realizar esse estudo junto com alguns coautores. Enfim, então, assim, tudo isso para contar que eu não sou exatamente um especialista em indústria de defesa, tampouco em relações internacionais, mas, enfim, eu tive a oportunidade e gostei muito dessa oportunidade de estudar esse assunto. E eu acho que a contribuição desse projeto de pesquisa foi discutir tudo isso com base em informação disponível para o núcleo duro da indústria. É uma coisa que, enfim, para o segmento de defesa, isso sempre é muito complicado, porque são poucas empresas, às vezes a informação não está muito disponível, enfim. Então, feitas essas considerações, vamos lá, eu vou tentar ser o mais modesto possível e falar aquilo que estão nas tabelas, sem extrapolar muito, mas muitas das considerações que foram feitas pelo Jairo, pelo professor Gunther, também acabam estando no artigo, porque o mercado de defesa é muito especial, né? Isso aí o professor Gunther acabou de explicar. O condicionante, né, o contexto que ele se insere, ele é fundamental, mais fundamental do que qualquer outro mercado, né? E, inclusive, minha apresentação acaba começando dessa forma, que eu vou poder pular, porque isso já foi discutido. Mas, bom, vamos lá, vamos à apresentação, né? O que é base industrial de defesa, né? O que foi considerado como base industrial de defesa para efeito desse estudo, né? Enfim, tem vários conceitos, né? Eu acho que o conceito mais interessante, mais sensível, é aquele que trabalha com o conjunto de produtos e indústrias que tem impacto crucial na relação entre estados ou mesmo estado e sociedade. Esse conceito ele restringe bastante, né, o conjunto de produtos e setores e empresas que entrariam numa base industrial de defesa, pelo menos do ponto de vista de apoio estratégico, etc. E existem conceitos mais amplos, do tipo lista de compras. Olha, a base industrial de defesa é tudo que o Ministério da Defesa compra num determinado ano e vamos lá. Ou vamos censurar os maiores fornecedores, enfim. A gente trabalhou com os 2 conceitos, tá? Enfim, a gente trabalhou com base nos cadastros disponíveis de Secafa, Comprasnet, cruzamos com as nossas bases de dados, mas também a gente restringiu o estudo a um núcleo duro de empresas e para acompanhar com mais atenção, tá? Bom, a gente vai falar
muito rapidamente sobre a oferta e demanda de produtos de defesa. Isso aí eu vou pegar uma carona aqui na apresentação do professor Gunther. A evolução no contexto mundial, a evolução do contexto brasileiro, a caracterização das nossas empresas e as oportunidades, desafios. Enfim, essa parte é um pouco preliminar, porque esse estudo ele foi finalizado antes dessas novas medidas, né, no âmbito da Estratégia Nacional de Defesa. Enfim, o estudo foi finalizado no começo de 2009, então a Estratégia Nacional tinha acabado de ser lançada, não tinha nenhuma regulamentação específica, então é muito difícil a gente discutir os impactos, mas eu trouxe alguns dados preliminares no que eu pude fazer, meio que de última hora e com a informação que eu poderia acessar de casa. Tá? Bom, isso aí a gente já falou, quer dizer, o mercado de defesa é um mercado muito especial, quer dizer, ele é um oligopsônio, porque é uma função princípio do Estado, a defesa, né? E ele tende a ser um oligopólio, porque existem fortes barreiras à entrada, enfim, ganho de escala, alto investimento em P&D, e, além dessa estrutura de mercado muito específica, existe muita regulamentação e muita restrição. Quer dizer, no discurso, boa parte dos países desenvolvidos defende o livre comércio, mas quando você vai ver nos acordos comerciais, todos os produtos considerados estratégicos ou de defesa estão fora disso. Existem bloqueios, embargos de todo tipo, às vezes coisas que a gente até nem acha que seriam... Às vezes coisas que a gente pensa seriam reações desproporcionais, mas existem. Olha, o governo americano bloqueou a venda de tal equipamento, tal sistema de armas, enfim. Isso daí vocês conhecem até mais do que eu. Então é um mercado que está fortemente restrito, fortemente regulado, exatamente porque afeta nas relações de força, né, no equilíbrio global. Isso aí o professor Gunther falou anteriormente, eu estou pegando essa carona. Bom, mas por que ter uma base competitiva é importante, né? Uma BID competitiva, uma base industrial de defesa forte é importante. Eu acho que esse que foi o pensamento que colocou o complexo defesa como um complexo estratégico para a PDP, né? Bom, gente, capacidade de mobilização, resposta em caso de conflito. Uma certa independência, né? Claro que independência não existe independência absoluta, mas alguma independência com respeito a preços e restrições do mercado internacional, também em caso de conflito. Enfim, e existem benefícios econômicos, né? A gente já falou aqui um pouco sobre a geração de emprego, divisas, quer dizer, quando a gente começa a absorver tecnologia, começa a produzir muita coisa dentro, além de gerar emprego, a gente tem uma economia de custos, em muitos casos, uma economia muito grande, até mesmo porque no estágio inicial de produção, boa parte você está diluindo o custo de pesquisa e desenvolvimento. E existem os benefícios tecnológicos que enfim, estão por trás da racionalidade do offset e tudo mais, que é o objeto aqui do fórum, né? Bom, tudo isso posto, quer dizer, o desenho de um contrato, né, de um equipamento, ele precisa levar em consideração o custo total de desenvolvimento e principalmente ciclo de vida. Quer dizer, não adianta você comprar um produto de prateleira sem pensar na manutenção, enfim, no retrofit, eventualmente, ou assistência, ou mesmo se aquele parceiro vai te deixar na mão em caso de conflito, que pode acontecer. Nos riscos, né, em cada estágio, quer dizer, o risco de desenvolvimento é elevadíssimo, então o tipo de desenho de incentivo para um contrato de desenvolvimento ele é totalmente diferente do que você comprar um produto acabado, né? Os efeitos de encadeamento que isso vai ter na tua indústria, né, enfim, os fornecedores daquele fornecedor e os incentivos do teu contrato, né, se você vai fechar preço, você vai pagar o desenvolvimento, enfim, mas isso são questões de ordem mais geral. Bom, contexto mundial. O que a gente tem assistido, apesar enfim, do conflito aí do Iraque II e toda essa mobilização americana, que está ali a partir de 2002, 2003, os Estados Unidos é aquela linha vermelha que estava baixando, depois ela sobe.
Em termos mundiais, os gastos de defesa têm caído, e essa queda tem sido em torno de 40% em termos reais, frente aos anos 80. Tá? Então, ele é um contexto hoje vendedor. Quer dizer, está todo mundo com equipamento, enfim, às vezes a capacidade está excedendo a demanda em muitos países. Esse é um contexto complicado, né, assim, para quem está no mercado, mas é uma realidade, né? Apesar disso, o que tem acontecido é o aumento da tecnologia embarcada, o que impacta no custo. Quer dizer, as pessoas estão comprando menos em termos de orçamento, mas esses equipamentos estão se tornando cada vez mais caros. Tem alguns autores que colocam em torno de 10% ao ano o aumento de custo, né? Além disso, a realidade mundial, enfim, antes você tinha uma bipolaridade, muitos conflitos tradicionais entre estados, entre nações. Você hoje tem um combate não convencional, né, com o uso do conhecimento de território, guerrilha, enfim, os inimigos também, os inimigos que não mostram o rosto, né, enfim, isso daí a gente está acompanhando aí uma deterioração do cenário internacional até. Enfim, o professor Gunther é um especialista nisso, uma deterioração absurda, né, nessas condições e um recrudescimento dessa guerra assimétrica. Mas, bom, como resultado de tudo isso, você tem um acirramento da competição internacional. Muitas empresas, hoje os maiores fornecedores, vários deles vêm do mercado dual, enfim, acho que para quem não conhece, quer dizer, o dual é aquele tipo de tecnologia, ou aquele tipo de plataforma tecnológica que serve tanto para produtos civis quanto produtos exclusivamente de defesa. Esse é um cenário interessante, embora não possível para vários tipos de equipamento, por definição, mas é um cenário porque você não depende tanto só da demanda militar. Você acaba, de alguma forma, escoando a produção para o mercado civil, enfim, com outras estratégias de marketing, de precificação e tudo mais. Mas o fato é que das 20 maiores empresas em vendas militares, dados do CIPRE do ano passado, 8 delas dependem menos de 50% do mercado exclusivamente militar. Então, dentre elas, por exemplo, a Boeing, né, que é uma das maiores. Ano passado foi a Lockheed Martin, que 76% do faturamento é militar, mas a Boeing é menos que 30%. A nossa Embraer estava em torno de 17%, a Embraer está na posição 50%, por aí, na posição intermediária. Bom, é um cenário que você tem uma importância no mercado doméstico cativo, né? Da relação das 100 mais, você tem 3 israelenses, 5 coreanos. Quer dizer, a Coreia antes tinha 3, agora tem 5, porque a ameaça, enfim, parece mais real, então o orçamento de defesa da Coreia cresceu, e 3 indianos. Quer dizer, é aquela coisa. Também vamos tomar cuidado com os números, porque o cenário de percepção de ameaça desses países é totalmente diferente. Mas o fato é que, com o mercado vendedor, a importância do mercado doméstico cresce, né? E a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, tá? Bom, o contexto brasileiro, tá? Você teve um gasto que cresceu na última década, né? Enfim, aqui eu estou pegando o gasto, aí entra a conta pijama, enfim, bota lá todo mundo, mas a gente sabe que essas proporções em termos de pessoal e investimento, elas são mais ou menos fixas, né? Elas são difíceis de se mudar no tempo. O professor Jairo mostrou, em torno de 70% pessoal, sobra para a indústria em torno de 20%, 25%. Mas isso se deveu basicamente ao crescimento da economia e da arrecadação. Quer dizer, esse dinheiro aqui, a barrinha, ela é o gasto em reais de 2003, é a preço constante, tá? Tudo bem. Beleza, cresceu, ótimo. Só que se a gente for olhar como proporção do gasto do governo, você não tem uma mudança, você está em torno ali de 3,5%. Em torno do PIB, a gente já tinha visto no slide anterior, esqueci de comentar, mas é um número que já é conhecido, em torno de 1,4%, 1,5%, dependendo do crescimento da economia, mais do que do próprio orçamento da defesa, né? Então, o mercado brasileiro, ele é um mercado limitado, né? Enfim, mesmo
tendo em consideração que você tem uma estratégia nacional de defesa que estava lá entre as prioridades, quer dizer, eu sou da tese que prioridade se reflete em dinheiro, né? Enfim, se você está falando em revitalizar a base industrial de defesa, enfim, cadê o dinheiro? Show me the money, né? Cadê? Não estou vendo que isso esteja acontecendo em termos de alocação de orçamento. Tá? Então, assim, a gente pode discutir se deve ou se não se deve, mas estava lá no documento dizendo que deveria. Então, não é isso que está acontecendo em termos de alocação de orçamento. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção, e isso vai ser um pouco a tônica da minha fala, é o seguinte: mesmo no seu melhor momento, a BID dependeu das exportações. Quer dizer, eu acho que o professor Jairo colocou muito propriamente que a reorganização das Forças Armadas tem um impacto fundamental na reorganização da base industrial de defesa, sem dúvida. É uma coisa que até está subordinada, né? Só que eu colocaria que também o posicionamento geopolítico do Brasil tem um impacto fundamental. Aproveitando ali o último slide do professor Jairo, quer dizer, o que o Brasil quer ser quando crescer? Eu acho que essa que é a pergunta. Eu sei que o professor Gunter estuda muito isso e tem detectado um certo vacilo, né, em assumir uma postura mais clara. Essa clarificação acho que seria fundamental como sinalização para a indústria e como sinalização para compradores também dos nossos produtos, porque só o Brasil não dá escala para muitos produtos. E o cenário atual é muito difícil para o Brasil em termos de inserção internacional, não só por conta dessa falta de definição da geopolítica, mas também porque o tipo de equipamento que o mundo está demandando é um equipamento diferenciado para esses conflitos que tem enfrentado. Quer dizer, então, é um cenário que vai depender muito, 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 para a inserção internacional, do posicionamento geopolítico. Bom, aqui estão algumas tabelas desse banco de dados que eu fiz propaganda anteriormente, né? Enfim, esse é um critério de lista ampla, tá? Enfim, são várias informações, acho que as apresentações vão estar disponíveis, né? Depois acho que vocês podem olhar com um pouco mais de calma. Mas o que eu queria notar é o seguinte: olha, o porte médio das empresas entre 2000 e 2007, aquela época era a informação que a gente tinha, depois eu vou trazer um pouco mais de informação nova. Cresceu, assim como a média de intensidade tecnológica, mas isso pega todas as empresas. Então, por exemplo, a empresa vendeu, sei lá, fardamento, está aí. É o critério de lista ampla. Então, enfim, está um pouco misturado. Não só empresas de produtos típicos de defesa. Tá? Intensidade tecnológica eu estou definindo aqui como pessoal técnico-científico, como proporção do pessoal ocupado. Enfim, a gente tem visto um certo crescimento, mas o valor unitário de exportação, com uma medida interessante, né, nesse segmento, quer dizer, quanto você exporta, quando você agrega valor por quilo que você está exportando. Né? Enfim, é uma medida meio bruta, mas dá uma noção assim, de valor agregado. O valor unitário de exportação teve uma trajetória irregular, enquanto o valor unitário de importação certamente cresceu. Então, é isso que as informações estão colocando. Quando a gente coloca um critério mais restrito de empresas de defesa, e a gente vai na pesquisa de inovação tecnológica no IBGE, a gente consegue achar muito menos empresas. Né? Primeiro, porque a gente restringiu, e segundo, que ela tem que estar na Pintec, que é uma pesquisa, por definição, amostral. Então, ela não vai entrevistar tudo. Eu não estou querendo dizer aqui que existem apenas 7 empresas de defesa no Brasil. Não é isso. É que naquele ano da pesquisa, você conseguiu entrevistar 7 empresas, e essas 7 empresas, enfim, por um critério aleatório, representariam o todo. Mas o que eu queria chamar a atenção dessa tabela é o seguinte: olha, o segmento de defesa no Brasil, isso daí era em 2005, tá? Então, no meio daquela série 2000-2007.
ele é um segmento que está passando algumas dificuldades, mesmo quando comparado à média da indústria. Então, a gente, ao longo do livro, adotou uma tipologia entre firmas líderes, seguidoras, frágeis e emergentes. No caso do segmento de defesa, só existiam líderes e seguidoras. Enfim, isso daí são líderes e seguidores do ponto de vista tecnológico. No segmento de defesa, você só tinha líderes e seguidores, você não tinha firmas frágeis, que não estavam conseguindo convergir para a fronteira tecnológica, né? Mesmo essas firmas líderes, elas estão um passo atrás das líderes dos outros setores. Quer dizer, então isso daí eu acho que é um pouco preocupante, era um cenário preocupante. Eu acho que foi inclusive um cenário que, embora talvez não tivesse essa informação na época, mas foi um cenário que sensibilizou a Estratégia Nacional de Defesa a considerar as questões da base industrial de defesa. Quer dizer, olha, a situação está feia. Quer dizer, quando a gente compara as indústrias dos outros segmentos, quer dizer, a produtividade não está boa, né, o faturamento, a lucratividade está muito ruim. Enfim, a gente precisa fazer alguma coisa, que é um mercado especial, como a gente já disse, né? E quando a gente sabe da realidade dos outros países, mesmo países como, sei lá, Austrália, que não tem tanto um gasto militar tão exacerbado, enfim, a gente sabe que as firmas líderes em defesa, elas são líderes tecnológicas para a indústria como um todo, né? E esse era um retrato que a gente não estava tendo a partir dos dados naquele momento. Tá? Bom, aqui é um pouco o quadro sobre o apoio governamental à P&D em defesa. Tá? A leitura que eu tenho disso aqui é simples. Olha, o governo participa com em torno de 11% dos recursos para P&D no segmento de defesa. Bom, 11% é uma das maiores participações setoriais, mas o problema é que o Brasil investe pouco P&D em tudo. Então pode ser que esse 11%, esses, sei lá, 479 milhões em 8 anos, não significa absolutamente nada em termos de desenvolvimento, né? E mais ainda, se a gente considerar que isso está concentrado basicamente no segmento aeronáutico. Então, assim, é aquela coisa, tá, tudo bem, o governo está investindo bastante em termos relativos, mas absolutamente é muito pouco. Porque o segmento investe pouco também, porque está sem fôlego financeiro. A gente acabou de ver no slide anterior que a lucratividade naquele momento era uma lucratividade muito difícil para você pensar em investir em pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, você estava pensando em sobrevivência. Bom, com respeito à Estratégia Nacional de Defesa, enfim, acho que já foi coberto aqui, já foi falado bastante. Um grande avanço que houve foi a Lei 12.598 de 2012, que basicamente colocou nas licitações a possibilidade de você restringir a empresas nacionais ou empresas que usem tecnologia majoritariamente nacional, ou você condicione as empresas estrangeiras ao offset. Quer dizer, antigamente você não tinha esse instrumento legal, que é um instrumento legal que existe em vários países. Isso aí, enfim, nos Estados Unidos nem se fala, né? Teve também a questão tributária, quer dizer, que o Jairo falou, o professor Jairo falou que, enfim, o problema aí é você conseguir entrar no cadastro, né, que é uma dificuldade imensa, tratar com a Receita é difícil. Você gera um cenário de autofagia tributária, né, uma expressão até que o segmento usa, que é assim, o produto nacional cobra imposto, né, tem imposto em cima, tem perda de competitividade, não ganha licitação. Quer dizer, é uma coisa... E aí você usa o dinheiro daquele imposto para comprar o produto estrangeiro, né? Assim, mesmo do ponto de vista econômico, isso não faz sentido, do ponto de vista estratégico, menos ainda, né? Porque você vai desmobilizar a base, etc. Enfim, prometeu resolver o problema dos contingenciamentos. O contingenciamento é fatal, enfim. E prometeu aumentar os investimentos em C&T, projetos de recursos humanos voltados para a defesa. Bom, vamos ver o que aconteceu com poucos dados preliminares que a gente tem. Tá? Aqui são as empresas. Isso aqui eu tabulei ontem à noite, tá? Consegui rodar a RAIS, né, do Ministério do Trabalho, para saber quantos empregos estavam no setor.
as bases do Ministério do Trabalho no site não permitem ir antes até 2007, então não tem um comparativo desde 2000 que eu tinha antes. Mas, bom, 2007 vamos colocar como um cenário anterior à Estratégia Nacional de Defesa. Vamos lá, estava ali em torno... Aquele critério restrito que eu utilizei tinha em torno de 4.300 empregados. 2008, 3.200, 2009, 2.900, 2010, 3.700 e por aí vai. Beleza, 2013, 7.000. Bom, eu não tenho tanto conhecimento para dizer o que foram esses 7.000 em 2013. Eu preferiria aguardar um pouco mais para ver se isso é realmente uma mudança de patamar ou não. Mas o fato é que talvez você não tenha tido tempo de que essas medidas econômicas da Estratégia Nacional de Defesa tenham surtido efeito. Isso é uma hipótese razoável, dado que você lançou isso em 2012. Mas, olha, essa mudança de discurso, o que eu posso dizer com esses dados é que você não teve um efeito muito grande, se é que você teve algum. Tá? Bom, o investimento governamental em pesquisa e desenvolvimento, dividido entre defesa e civil, quer dizer, a gente pode olhar aí, Estados Unidos é uma realidade totalmente à parte, né? Enfim, mais da metade do orçamento governamental para P&D em defesa. Tudo bem, acho que o Brasil não seria esse caso, mas o fato é que o Brasil investe menos de 1% de todo o P&D que o governo investe vai para o setor defesa. Então, se você também estava dizendo que isso era prioritário, vamos investir em CTI em defesa, você também não está cumprindo. Esse dado é de 2010. Tá? Bom, offsets, né? Entrando um pouco aqui na seara do seminário, enfim. Muito se fala sobre o offset. O Brasil tem uma experiência muito boa, né? Com offset tecnológico, principalmente no segmento aeronáutico, que é o caso, né? Só que a gente sabe que o offset tem muito risco, né? E eu acho que boa parte desses riscos são culpa nossa, né? Principalmente o primeiro, planejamento inadequado. Quando você analisa a história do projeto AMX, você vai vendo que houve muitos tropeços que o próprio Brasil cometeu, em termos de certificação, contingenciamentos, né? Olha aí ele de novo. Enfim, o projeto começou em 79, você entregou a última aeronave em 99, né? E com o custo final do produto relativamente elevado, embora, claro, a Embraer aprendeu pra caramba com esse projeto, né? Bom, pessoal em empresa sem capacidade, acho que nem é o caso, né? A priorização da transferência de tecnologia como objetivo central do contrato, eu acho que também tende a levar a situações não muito interessantes. Embora se reconheça que é um item que às vezes pode pender a balança para um lado ou para o outro. Porque essa transferência de tecnologia, muitas vezes, como o professor Gunter falou, tem que ver se é novo mesmo, né? Enfim, essas empresas adoram oferecer treinamento e curso, né? Assim, você já deve ter tido essa experiência. Quer dizer, tudo bem, acho que é importante treinar o pessoal para usar, mas eu acho que isso é meio que parte de qualquer acordo comercial. Você vai comprar uma máquina agrícola, você vai ter que treinar o seu tratorista. Então, qual é a diferença, né? E a outra coisa é o sobrepreço, né? E os riscos desse offset dar errado ou sair do custo inicial são maiores à medida que o projeto é mais embrionário, né? Enfim. Bom, para encerrar, os indicadores da base industrial de defesa, sobretudo aquelas em sentido estrito, são piores ou mais baixos do que a média da própria indústria brasileira, pelo menos no período analisado, né? Os dados mais recentes indicam que as medidas da Estratégia Nacional de Defesa ainda não tiveram um efeito sobre a base industrial. Mas eu acho que a gente precisa continuar estudando isso, que é um problema não só das políticas de defesa, mas de praticamente todas as políticas no Brasil, é que você faz a política, faz a estratégia e depois não avalia, né? E não vê se aquilo dali está dando certo, se está andando, né?
As empresas brasileiras podem e devem se beneficiar dos institutos de pesquisa militares, mas o Brasil investe muito pouco em P&D de defesa e existe, de novo, o problema do contingenciamento. O problema, assim, eu acho que um caso emblemático é o desenvolvimento do submarino nuclear, né? Que, enfim, ele desenvolve pra caramba num determinado período, 1, 2 anos, daqui a pouco corta o orçamento, você praticamente fica com a equipe apenas mobilizada, porque a maior parte também é militar, e você não manda embora. Mas se fosse num desenvolvimento privado, como é que você ia fazer, né? Também. E, bom, há duas estratégias, quer dizer, há dois segmentos da base industrial de defesa, né, no Brasil, que eles têm demandas diferentes. O primeiro, acho que é basicamente o aeronáutico, né, enfim, aí está a figura da Embraer, que ele ainda tem a questão do dual. Ele é um relevantíssimo player, não só brasileiro, como mundial, enfim, é um case de sucesso, grande fornecedor das nossas forças, mas, enfim, de certa forma ele ainda tem a escapatória do mercado civil, né? Agora, o segmento específico de defesa, ele depende fundamentalmente das compras do governo. Mas não é depender das compras do governo no sentido de né, uma dependência, não, o governo está ajudando. Não, é porque ele é um oligopsonista, é o único comprador por definição. E o que, enfim, esse debate e outras conversas que a gente tem tido mostram é que, olha, tão ou mais importante do que o volume de compras é a manutenção dos planos de compra. Quer dizer, a questão do contingenciamento, ele quebra a empresa. Quer dizer, no Brasil, o que quebra a empresa é caixa e financeiro, não operacional, né? Boa parte das vezes, assim, mas nesse segmento eu diria com um razoável grau de certeza, que é a questão do caixa do planejamento financeiro, que depende da manutenção dos planos de compra, acabar com os contingenciamentos dos itens estratégicos, enfim. E eu vejo que a questão do posicionamento geopolítico do Brasil é fundamental para a promoção de exportações, porque esse tipo de equipamento não é uma agência de promoção e exportações como a Apex que vai fazer. Você tem a demonstração da sua própria força, você tem os acordos militares, enfim, a gente pode discutir pra caramba aqui a relevância que o Brasil teria de participar de um pacto militar ou não, mas para a indústria acho que teria um efeito muito forte, porque os pactos militares compram produtos entre si, né? Então, enfim. E, bom, para finalizar, grandes oportunidades nos offsets, né, como também muitos riscos envolvidos, mas eu acho que o projeto Gripen, ele não é a salvação da lavoura, porque ele vai beneficiar um segmento que já é forte, já tem tradição, pelo menos relativamente aos demais. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigadinho.